Boa noite liberais. Quero saudar quem está aqui no anfiteatro do Centro Lúdico de Massamá e também do Centro Lúdico de Massamá para o mundo liberal português. Sejam bem-vindos a esta transmissão de um debate sobre as listas do Conselho Nacional e quero, antes de começar, agradecer ao Núcleo do Sintra, na pessoa do Nuno Martins, que hoje não pode estar aqui presente, pela organização que aqui fez, e todos aqueles que trabalharam para o conseguir, sobre um importante debate. Por vezes, fala-se demasiado das listas para a Comissão Executiva, da liderança do partido, que é extremamente importante, mas esquecemos que há um debate enorme, imenso, nas 5 listas apresentadas ao Conselho Nacional. Pela primeira vez, tivemos 3 listas no passado, esta vez 5. É um sinal de vitalidade no partido e é isso que nós queremos hoje debater. Para quem está indeciso no voto, nas listas, são 5 listas, todas elas diferentes, mas todas elas liberais, para unir o partido quando saímos daqui e quais são as direções que nós vamos ter no caminho seguinte. Sejam bem-vindos mais uma vez. Passo a palavra ao João Santos, o nosso autarca de Mem Martins, que irá liderar este painel e passar as apresentações dos convidados. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos, boa noite àqueles que nos seguem pelas redes sociais. Vamos dar início a este debate das 5 listas para o Conselho Nacional. Temos aqui presentes o Nuno Simões de Melo, número 1 da lista B, nascido em Moçambique e membro da GEL desde 2001. 2020, não, peço desculpa. 2021, é verdade. Posso atestar. Pedro Janeiro, da lista D, consultor de empresas e que abraçou também o liberalismo político a partir de 2004 em blogs e no Insurgente, e agora criou a lista D em 2020. Mariana Leitão, da lista L, consultora de 40 anos, licenciada em Relações Internacionais, membro número 437. Miguel Martins, da lista S, está aqui também presente, casado, pai de uma menina que eu tenho o prazer de conhecer, muito gira, e foi candidato também à Junta de Freguesia de Rio Moura, presidente autárquico de 2021. E, finalmente, Miguel Ferreira da Silva, da lista T, que foi o presidente fundador da Iniciativa Liberal. Mais uma vez, obrigado por ter iniciado esse grande percurso. Não, obrigado a todos nós. É verdade. Um sorteio foi feito para ver a ordem de respostas às perguntas numa primeira fase. Iremos iniciar este debate com a lista T, que irá inicialmente fazer a resposta à primeira pergunta. Sendo assim, uma pergunta genérica a todos, que depois irão ter a possibilidade de responder. O que é que na Comissão Nacional, na vossa opinião, e o que é para vocês isso, e qual é o papel deste órgão na estrutura do partido? O que é que esperam dela e acham que até agora a Comissão Nacional cumpriu o seu papel? Olá, boa noite. Muito mais obrigado pelas simpáticas palavras. Sim, estive no início, como muitos outros, mas a IEL só chegou aqui graças a todos nós. Portanto, obrigado a todos. Só os do início não seriam suficientes para termos feito todo este percurso. E se me permitem, aliás, 2 palavras antes de ir diretamente à questão. A primeira, desculpem por eu ter chegado muito em cima da hora, a fazer os profissionais e, para além disso, também da Assembleia Municipal, e confesso que, juntando isto, ser candidato, darmos este nosso contributo de cidadania ativa, e no nosso caso de iniciativa individual e política, tem o seu peso nas nossas vidas, e, portanto, as minhas desculpas e obrigado, e aproveitando essa ocasião, quero salientar que aqui a Mariana, para além de todas estas funções que também tens na Assembleia Municipal, ainda por cima também tem a presidência da mesa e, portanto, não imagino que terão sido os últimos dias e que vão ser os próximos e, portanto, obrigado pela tua disponibilidade. Todos nós somos necessários à construção da iniciativa liberal. O segundo aspecto, já respondendo à tua questão, fazer-me essa pergunta é particularmente delicado, porque, como é sabido, fui eu e o Tiago Maia quem escreveu os primeiros estatutos. Mas este é um ponto muito importante. Eu disse os primeiros estatutos, porque eles já sofreram várias alterações. E bem, ao contrário de outros partidos, nós não somos um partido que fica estático, que tenha um caminho único, que tenha apenas um desígnio que todos temos que cumprir. Não, é exatamente o contrário.
Nós adaptamos, em primeiro lugar, os nossos conceitos de liberalismo a uma ação concreta, e já vais ver em que medida eu acho que isso é importante para o Conselho Nacional, mas, por outro lado, também os adaptamos aos tempos e à realidade do partido. Portanto, o que aconteceu com os estatutos e com o papel do Conselho Nacional dos Estatutos foi aquilo que devia ter acontecido, que é evolução. Se nós estamos aqui para fazer uma evolução, nesse sentido até uma revolução cultural da forma de fazer política no país, é naturalíssimo que o façamos cá dentro. Há quem concorde e há quem discorde das alterações concretas, eu concordei com algumas, discordei com outras, e todos nós temos essa liberdade, e é esta liberdade que eu ia salientar do papel do Conselho Nacional. Há uma grande discussão entre os membros, aliás, neste momento até há duas discussões. Não é? Há uma discussão brutal a propósito das eleições, parece que é o fim do mundo em cuecas, e não é. É democracia, é normal, nós temos é que nos tratar com liberdade, mas também com respeito. Mas há uma outra discussão sobre o papel do Conselho Nacional que é importante, todos aqueles que vão, todos os membros, mesmo aqueles que não estão inscritos na Convenção, mas sobretudo aqueles que vão votar, pensarem de forma muito precisa. Há quem defenda, dentro do nosso partido, que o Conselho Nacional deve ser como um Parlamento e a Comissão Executiva deve ser como um Governo. E há outras pessoas que defendem que o Conselho Nacional é um órgão meramente consultivo, ou seja, de advising, de aconselhamento da Comissão Executiva. E depois, felizmente, porque nós somos muito diversos, há imensas opiniões entre estes dois pontos. Na lista T, para falar da lista e não de mim, eu próprio fui convidado nesta lista, na lista T nós acreditamos de forma muito firme que uma Comissão Executiva é quem gere o partido no dia-a-dia e é quem compete a ação política e não deve ter ingerências, mesmo do Conselho Nacional, nessa função, respeitando, sim, a vontade dos membros, mas o contrário também tem que ser verdade. O Conselho Nacional servirá, sobretudo, para representar os membros. É esse o papel normal, natural do Conselho Nacional. Com mais uma alteração estatutária, com menos uma alteração estatutária, nós propomos algumas, podem ir ver ao nosso site, o grande papel do Conselho Nacional é representar a nossa diversidade. Ao contrário do PCP, para dar apenas um exemplo, que é óbvio, mas o mesmo acontece noutros partidos, nós não somos um partido monolítico. E no teu NDT está a ser efetivado esse objetivo? Como sabes, eu tenho sido Conselheiro Nacional, tenho tido a cortesia de achar que eu devo continuar a trazer essa experiência ao Conselho Nacional, mas eu acho que a melhor forma de responder à tua pergunta é o momento que estamos a viver. Na minha opinião, nos últimos 2 anos, portanto, o último mandato do Conselho Nacional foi um mandato mais rico, portanto, com 3 listas, aliás, e com nenhuma das listas até média absoluta. Aliás, sim, tiveste mais de 50%, não foi? 50 e qualquer coisa assim. Mas ainda assim, com diversidade, foi o momento certo para nós fazermos uma coisa que não conseguimos fazer. Que é naturalizar o facto de os membros terem opiniões diferentes e todas elas poderem contribuir para um objetivo comum. Era um trabalho que podíamos ter feito durante estes 2 anos. Não acho que devemos andar, ao contrário, às vezes parece na campanha, e a apontar culpas, a culpa foi minha, a culpa foi Mariana, a culpa foi de nós. Não é isso que está em causa. Todos nós, à nossa maneira, estivemos chocados em ganhar eleições externas, e fizemos com imenso sucesso. Agora é o momento de pensarmos no interior do partido. Agora nós já estamos nos olhos do mundo. Agora nós temos que funcionar e mostrar como é que funciona o liberalismo. É importante também para fora mostrar como é que nós somos agregadores da cidadania ativa. Como é que nós podemos ser agregadores da cidadania ativa se cá dentro não damos essas mostras? Vou deixar então agora o Pedro aqui para responder. Desculpa, Pedro. Se fizer um barulho, só um momento, porque eu não resisto a essa O isso é Já estás a muito soltar os outros O meu nome é Pedro Janeiro, entrei na Iniciativa Liberal em novembro de 2019, há alguns anos, com muito gosto. E de início cheguei com toda aquela força de quem acaba de chegar e de quem quer mudar o mundo, não é? Todos nós. E estamos com aquela coisa de agora é que vai ser e havemos de mudar isto.
E também sempre com a esperança de este partido não pode ser igual aos outros. E a pouco comecei a me envolver nas várias disputas eleitorais internas e a tentar participar ativamente, ou seja, ser um membro ativo e, sobretudo, sair do sofá. E a entender, pela primeira vez, que a primeira vez que me juntei ao partido, o que raio é isto de um partido político, como é que funciona, quais são as mecânicas internas, tudo isto. E o Conselho Nacional, de uma forma muito simplista, podemos vê-lo muito como o Parlamento, e eu tenho muito mais essa perspectiva, mas de facto é a voz dos membros, ou seja, somos os tais representantes, 50 dos 6 mil e poucos, que estão a representar os outros todos, porque os 6 mil não podem fazer perguntas à Comissão Executiva sobre como é que andam a gastar o dinheiro e sobre a estratégia eleitoral, e então tem que haver um núcleo 50 que vão fazer este papel e têm que representar os outros 6 mil. E por isso eu acho extremamente positivo que hajam 5 listas agora. E espero que todas tenham bons resultados. Obviamente que eu gostaria muito que vocês todos votassem na lista D, mas seria péssimo se votassem todos. Ou seja, eu prefiro uma distribuição agradável entre as várias listas para termos a representatividade necessária. Isso eu acho muito importante. A lista D foi, se calhar, aquela que foi vista no início como a que era mais quase tratada como oposição, porque, obviamente, havia uma lista apoiada pela Comissão Executiva, e a lista I era uma lista mais alinhada, vou dizer assim, e a lista D era aquela que era, se calhar, a voz mais chata, mais incómoda, e que trouxe uma série de temas para cima da mesa. Naturalmente, a Comissão Executiva muito focada, a Comissão Executiva muito focada em todos os atos eleitorais, a lista D estaria mais focada em fazer, se calhar, aquele discurso interno de o partido tem que se organizar de outra maneira. Porque os membros, os 6 mil membros, têm tanto valor para aportar ao partido que, nesta altura, achamos claramente que isso não está a acontecer no grau que pode acontecer. Eu acho que o Conselho Nacional tem que empurrar a Comissão Executiva nesse sentido. E o papel do Conselho Nacional não pode ser só este papel de representar os membros, tem que ser um papel muito checks and balances. Tem que conseguir fiscalizar a Comissão Executiva e os outros órgãos. É um pouco como uma reunião de condomínio, não é? A pessoa tem que saber como é que está a manutenção de elevadores. E é uma coisa tão básica às vezes quanto isto, e quando chegam, quando olhamos, se calhar, para o relatório de atividades do Conselho de Fiscalização, e olhamos para aquilo e dizemos, se calhar precisamos de mais informação, de mais dados, precisamos saber como é que as coisas de facto estão a acontecer. Porque há 6 mil membros, confiam naqueles 50 para que as coisas corram bem. São os delegados que vão tentar acompanhar e fazer um trabalho, garantir que os outros órgãos estão a funcionar bem. E acho que esse é claramente, de forma muito simples e direta, o papel do Conselho Nacional. Depois podemos ter aqui alguns papéis adicionais e, obviamente, os estatutos depois põem mais uma série de coisas, como o orçamento e tudo isso. E eu acho que isso, obviamente, há um conjunto que faz sentido. Portanto, obrigado pela versão original, mas que é preciso evoluir. Eu acho que tem que ficar, temos que fortalecer o papel do Conselho Nacional. Porque nesta altura, como estão as coisas a funcionar, há uma predominância no modelo de governo interno da IEL brutal da Comissão Executiva, que não faz sentido. E isso apagou, durante este mandato, o papel do Conselho Nacional. Alguns dos 10 membros eleitos pela lista D, e eu lembro-me sempre de um caso de um dos membros, não vale a pena trazer o nome do senhor, uma pessoa do enorme valor na sociedade, ganhou prémios vários. Ele, ao fim de 3 Conselhos Nacionais, disse: eu acho que não quero continuar, porque quando eles quiserem trabalhar a sério, chamem-me outra vez. E isto tem a ver com o desequilíbrio dentro do Conselho Nacional, em que se calhar foram os primeiros grandes chatos a pôr isso na mesa com força, a dizer esta coisa das inerências em que a Comissão Executiva tem lá 25 votos e 50 é um exagero, uma herança da tal primeira versão, que eu percebo que se calhar numa fase inicial do partido era preciso proteger o partido, se calhar de uma potencial invasão externa, não é? Entram aí 40 malucos do Bloco de Esquerda e tomam conta disto. E não era do Bloco, mas eu percebo essa ideia. Mas agora o partido já chegou à fase em que mais madura, não é? Se calhar juvenil,
E precisamos continuar a fazer a evolução do partido. E isto tem que ser tratado com naturalidade, ou seja, faz parte do crescimento, há erros que aconteceram, mas são naturais. E eu acho que o papel do Conselho Nacional também é trazermos essas tais vozes dos 6.000 com contributos para conseguir que o partido evolua e que todos consigamos fazer chegar ao tal sonho que justifica que nos juntamos. Muito obrigado. Miguel. Sou eu. Deixa eu repetir a pergunta. Não precisa. Está claro. Antes de mais, quero aproveitar esta oportunidade para enaltecer o facto de termos hoje 5 listas aqui. É extraordinário. Temos 3 listas à Comissão Executiva, várias listas aos outros órgãos. Isto é um sinónimo do crescimento do partido, da nossa vitalidade. Isto é muito importante. E é um sinal do sucesso que estamos a ter até aqui. Dito isto, e respondendo à tua pergunta sobre o que foi feito até aqui, penso que os resultados são meritórios. Sem dúvida. Foram tomadas decisões de acordo com o contexto inicial do partido. Umas bem, outras menos bem, obviamente. Mas estamos noutra fase. Felizmente estamos noutra fase. Estamos numa fase de crescimento em que o partido precisa de se afirmar. E, havendo outro contexto, é necessário também outro tipo de Conselho Nacional, outro tipo de abordagem do Conselho Nacional. É agora, parece à lista S, necessária uma maior descentralização. O poder já não pode estar concentrado na Comissão Executiva, como estava a dizer o Pedro. É necessário fazer essa descentralização, incluir mais os núcleos territoriais, até porque o partido precisa crescer e uma das bandeiras que está a levantar agora é precisamente crescer a todo o nível, a todo o território nacional. E para isso é preciso dar representatividade aos membros e a todo o território. É nesse sentido, precisamente, que a lista S se centra na descentralização, na representatividade de todos nós e também, obviamente, na transparência, termos acesso, os membros terem acesso a mais informação, porque nós viemos, a Iniciativa Liberal, na minha perspectiva, e penso que de todos vós, veio tentar mostrar uma nova forma de fazer política. E para isso nós temos que ser o exemplo do que queremos nessa nova forma de fazer política. Temos que ser transparentes e não queremos estar centralizados. Esta representatividade de todos os membros traz, obviamente, ideias diferentes, todas elas liberais, mas é desta dialética, destas ideias diferentes, que vai sair depois a riqueza de novas de ideias mais apuradas e de novas formas de fazer política. Obrigado, Miguel. Maria. Bem, antes de mais, muito boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite e é sem dúvida um prazer estar aqui com os meus colegas candidatos à cabeça de lista ao Conselho Nacional. Em linhas muito gerais, dizer-vos, a maioria de vós conhece-me em determinadas funções, mas falar um bocadinho do que foi o meu percurso na Iniciativa Liberal. Eu entrei em 2019, em junho de 2019, depois fui coordenadora do núcleo, até ter sido eleita depois também para o Conselho Nacional, onde fui depois eleita presidente da mesa do Conselho Nacional e acabou com a presidência da mesa da Convenção. Sou também deputada municipal pela Iniciativa Liberal de Oeiras. Portanto, um percurso já bastante diversificado dentro da IEL. Em relação ao Conselho Nacional, gostava de começar por dizer aquilo que, em linhas gerais, é o Conselho Nacional, ao abrigo daquilo que está neste momento definido pelos Estatutos, e há uma missão fundamental do Conselho Nacional, que é ser o garante da vontade dos membros expressa em convenção. O que é que isto significa? Significa que os membros votam a moção de estratégia global. Essa moção de estratégia global vencedora é aquilo que o Conselho Nacional, por um lado, escrutina a execução dessa moção, por outro lado, faz o tal aconselhamento, que já foi referido, em tudo aquilo que não esteja previsto na moção de estratégia global. E isto, em linhas muito gerais, é, no fundo, o papel do Conselho Nacional.
Foi aqui referido, penso que. Acho que sim, Pedro. Houve um membro que, ao fim de 3 Conselhos Nacionais, disse que quando trabalhasse, já não sei qual foi a expressão, mas relativamente ao trabalho. Bem, eu vou ter de fazer um comentário a essa situação, porque a verdade, e o Miguel está aqui, foi membro do Conselho Nacional nos últimos 2 anos, nós, ao abrigo daquilo que está previsto nos estatutos, devíamos estar no 15º Conselho Nacional e a verdade é que estamos no 25º. Portanto, trabalho não nos faltou nestes últimos 2 anos. Houve Conselhos Nacionais em que houve, efetivamente, debate político, em que houve a possibilidade dos membros todos do Conselho Nacional se pronunciarem sobre determinados temas, houve revisões de regimentos, de regulamentos, e, portanto, é um trabalho que é intenso e que, em muitos momentos, no fundo, exigiu dos membros do Conselho Nacional um compromisso, uma dedicação muito grande. E dizer também que o Conselho Nacional tem sido determinante para a iniciativa liberal. Porque nestes últimos 2 anos, e foram 2 anos muito intensos de atos eleitorais a que o partido se propôs, e o Conselho Nacional, em todos esses momentos, foi determinante, porque as candidaturas passam pela aprovação do Conselho Nacional. E em todos esses momentos houve, efetivamente, um esforço em que o papel do Conselho Nacional foi determinante para depois conseguir alcançar os sucessos que nós alcançámos em termos eleitorais. E parte desse sucesso passa também pelo Conselho Nacional, pelos membros do Conselho Nacional, por todos nós, obviamente, mas em relação a esta questão em concreto, da aprovação das candidaturas, pelo próprio Conselho Nacional. E dizer também, já agora, se tiver tempo ainda, que o Conselho Nacional é, sem dúvida, nós representamos sem dúvida os membros. O Conselho Nacional funciona entre convenções, ou seja, não podemos estar a fazer convenções sobre todos os temas, era impossível, ainda para mais com uma convenção universal, que felizmente neste momento temos mais de 2.300 membros inscritos, e portanto, entre convenções, o Conselho Nacional é chamado a pronunciar-se e uma série de tarefas que estão descritas nos estatutos. Nesse sentido, nós representamos de alguma forma os membros, mas não funcionamos como um parlamento. No sentido em que o Parlamento pressupõe que haja uma série de pessoas com ideias diferentes e com propostas e medidas diferentes. Deixa-me só terminar, Miguel. Aqui a questão é, o nosso objetivo, por mais que as ideias sejam diferentes e que devem ser, o nosso objetivo é comum, que é a defesa daquela estratégia que já está definida. E, portanto, aí discordo ligeiramente do uso do termo Parlamento. Concordo na situação em que as ideias são diferentes, devem ser debatidas, discutidas, para depois chegar a um objetivo final, mas o pressuposto de todos nós ali está definido. É aquela estratégia que foi aprovada em convenção. E é essa estratégia que todos nós temos de defender e de garantir que está a ser executada. Pronto, e portanto, era só para dizer fazer também esta nota relativamente a esta questão. Muito obrigado. Nuno. Antes de mais nada, muito obrigado. Quero agradecer ao Núcleo Territorial de Sintra por estar a permitir este exercício de democracia e de debate entre liberais e agradeço sentidamente. Obviamente que agradeço a todos os representantes das listas. Podemos estar aqui sem filtros e frente a frente, olhos nos olhos, dizer aquilo que nos une, que se calhar é certamente, não tenho dúvidas nenhumas, muito mais, isto é um jargão, do que aquilo que nos separa, mesmo sabendo que entre nós pode haver algumas divergências em termos ideológicos. Mas somos todos liberais e estamos cá todos a trabalhar pelo sucesso da iniciativa liberal. Isto de falar, em último lugar, tem vantagens e tem desvantagens. Tem uma grande desvantagem, tem uma grande vantagem, que é um descanso, que eu posso estar quase calado, já foi, somando tudo, já foi tudo praticamente dito. Tem a desvantagem de eu poder não concordar com tudo o que foi dito e agora poderei já rebater. Em relação ao Conselho Nacional, nós temos que pensar no Conselho Nacional é aquilo que nós pensamos que é o Conselho Nacional, aquilo que estatutariamente é o Conselho Nacional e aquilo que gostaríamos que fosse o Conselho Nacional.
Ou seja, são 3 ideias de Conselho Nacional. Aquilo que nós pensamos que é o Conselho Nacional já aqui foi dito. É a voz dos membros entre convenções, é ajuda a Comissão Executiva a cumprir a sua missão estratégica global. Nós pensamos isto. O que é o Conselho Nacional? Eu tenho a felicidade de não ser Conselho Nacional, por isso posso dar aqui muitas caneladas, que não podem apontar o dedo por não ter feito nada no Conselho Nacional, não fiz, sou Conselho Nacional. Ainda. Não sei. Isso daremos oportunidade aos membros de colocar no Conselho Nacional uma grande representação da lista B. Mas a percepção que eu tenho que é o Conselho Nacional, às vezes é que é uma caixa de ressonância da Comissão Executiva. E nós gostávamos que não fosse uma caixa de ressonância da Comissão Executiva. Nós, lista B, liberalismo em liberdade. Olhando para os estatutos, a Mariana tocou, de facto, a Mariana não falhou em parte dos estatutos. Não foi a tudo o que diz os estatutos. E como diz o Miguel, e bem, os estatutos não estão escritos na pedra. Podem ser mudados. Mais, vão ser mudados. Nós sabemos que isto é uma entidade viva, é uma entidade feita pelas pessoas e normalmente serão mudados. Também sei que não é o Conselho Nacional que muda estatutos. Não é o Conselho Nacional que muda estatutos. É a Convenção. Mas o Conselho Nacional pode iniciar um processo de mudança de estatutos. Nós gostávamos de ver um Conselho Nacional livre de inerências. Taxativamente livre de inerências. Não é rever, revi-o as 3 vezes, porque li 3 vezes, aquilo revi 3 vezes. Eu não quero rever, eu quero acabar. Nós gostávamos que acabasse as inerências, porque temos uma visão um bocadinho parecida com o que diz o Pedro. Não é o Parlamento. Mas nós e também sabemos que a Iniciativa Liberal não é um Estado. Não é um Estado, é um partido. Mas temos princípios liberais de organização do Estado que gostávamos de ver replicados no modelo de funcionamento do partido. Como o Miguel disse, a Comissão Executiva tem o poder executivo tem o poder de fazer cumprir e de cumprir a sua missão estratégica global. Mas nós, até pelos próprios estatutos, é o local onde devemos discutir as políticas nacionais com interesse para o partido. Então, se devemos discutir, mesmo que apoiemos a Comissão Executiva no cumprimento da sua missão estratégica global, podemos ter ideias diferentes em termos de ideias para o partido. E ideias da política nacional e da política internacional também está nos estatutos. E também está nos estatutos a aprovação das cotas dos membros. Também é uma atribuição do Conselho Nacional. É um conjunto de atribuições que já estão nos estatutos, que podem ser melhorados nos estatutos futuros, porque vai haver novos estatutos. Eu penso que isso é garantido. E daí também ser importante, e entra na parte daquilo que eu gostava que também fosse o Conselho Nacional, é um órgão de discussão política. Então, se é um órgão de discussão política, é um órgão onde tem espaço a ideologia. Nós, lista B, assumimos como uma lista ideológica. Somos, talvez, a única lista ideológica que aparece candidata ao Conselho Nacional. E é intencional, porque pensamos que é no Conselho Nacional que devemos também discutir a ideologia. Porque isto do liberalismo tem muitas matizes. Nós personificamos uma dessas matizes. Por isso eu não vou nada naquela conversa. Isto de haver tendências é fraturante. Não é. Cria mais valor. Cria sinergias. Por isso nós, lista B, gostávamos de ver no Conselho Nacional não o Parlamento, mas muito Parlamento, mas o órgão de discussão política. E um órgão que não seja caixa de ressonância da Comissão Executiva. É mais ou menos isto. Obrigado. Muito obrigado. Maria? Não sei se podemos... Rebater? Sim, ou pelo menos ter uma conversa. Claro. Eu só gostava de só dizer aqui 2 coisas. Primeiro, houve imenso espaço no Conselho Nacional para o debate político. Há imenso espaço para o debate político. Essa é uma das principais funções do Conselho Nacional. A revisão estatutária
não é exclusividade do Conselho Nacional promover a existência de uma revisão estatutária. 150 membros podem pedir uma revisão estatutária. Portanto, a qualquer momento, os estatutos podem estar a ser alvos de uma revisão estatutária. Portanto, obviamente, não são estanques. Agora, estamos a falar daquilo que está em vigor. E aquilo que está em vigor atribui uma série de competências ao Conselho Nacional e foi isso que foi cumprido durante estes últimos 2 anos, de acordo com aquilo que está previsto nos estatutos. O que não significa que eles não venham a ser alterados. Em relação à questão da ideologia, o Nuno prefere assumir a sua lista como ideológica, eu prefiro assumir que a minha lista é uma lista que agrega pessoas com diversas sensibilidades políticas e permitindo assim que, de facto, o Conselho Nacional acabe por representar essas várias sensibilidades políticas. E acho que essa diversidade é fundamental. Portanto, era só... Eu não queria entrar em diálogo, João, mas já agora... Então, se quiseres, Não, então, deixa mais. Tudo bem. Mas, Não, deixa mais. só vou fazer aqui uma situação. Temos aqui 5 listas. Claramente uma da continuidade, onde o status quo, continuar na mesma via e não alterar aquilo que todos os outros dizem que tem que ser alterado. E temos 4 listas que veem os estatutos ou a Comissão Nacional a progredir, a ir mais longe ou então mesmo transformar-se noutra coisa. A minha pergunta é, perante isto, estas 5 listas aparecem? Eu gostava que me dissessem exatamente o que é que pretendem fazer no Conselho Nacional. O que é que querem transformar? O que é que querem ver debatido? Concretamente, o que é que vai mudar para nós membros a vossa lista dentro do Conselho Nacional? Permites-me. Obrigado. Aproveito e ainda bem que E é fizeste. Exatamente. Mas eu ia fazer também um comentário, mas nem de propósito a pergunta é no alvo. Desculpem, mas chegou um outro fundador também, ainda antes de me cumprimentar. Eu discordo de algumas das coisas que aqui foram ditas, e ainda bem. Mas a maior discordância, reconhecendo o que acabaste de dizer, portanto, das 5 listas que aqui estão, 3, de forma direta ou indireta, mas apoiam candidaturas também à Comissão Executiva, e 2 não. E reconheço nisso uma separação claríssima entre poderes e uma separação claríssima entre órgãos, sem prejuízo das outras também respeitarem essa separação. Mas no nosso caso isso é abundantemente claro. O que é que verdadeiramente nos distingue? É que a lista B, para além de ser assumido também como oposição, e aí é o tal ponto que eu dei o exemplo do Parlamento ou do órgão de aconselhamento, mas nunca disse para que lado é que eu pessoalmente tendia, e estou a dizer sempre eu pessoalmente porque a nossa lista é muito diversa, como digo, eu próprio fui convidado. Indo ao ponto concreto. Enquanto a lista B advoga que deve haver uma tendência ideológica, no melhor sentido da palavra, a apresentar-se ao Conselho Nacional, ou seja, no fundo, direto ou indiretamente estamos a falar de um sistema muito parlamentarista no sentido dos partidos. Passa a expressão, portanto, tudo isto com a melhor das intenções. Que é, imaginem, os liberais clássicos apresentavam uma lista, os liberais sociais apresentavam outra lista, e por aí fora, tal como no Parlamento. Ora, com devido respeito, isto é um partido. Um partido. O que nós temos que agregar é uma coisa diferente do que as tendências. E eu percebo mesmo, já tivemos a oportunidade de falar sobre isto, a intenção, que é boa, que é trazer diversidade ideológica ao partido. A metodologia é que é uma metodologia, se me permites, antiquada, no sentido de... Sou clássica. Mas a parte é que, num certo sentido, mas isto é normal. Nós Iniciativa Liberal, somos tão jovens que estamos a inovar tanto na política que às vezes não temos noção disso. Mas todos os partidos seguem mais ou menos o mesmo modelo, que é mais ou menos esse. O que nós todos, independentemente das tais tendências ideológicas, eu prefiro dizer visões de liberalismo, o que nós vimos trazer é a importância e a centralidade do indivíduo. O indivíduo tem que ser livre e tem que poder participar. Não é só ser livre do bloco, é poder participar. Não é só expressar a sua opinião, é poder participar, ter propostas. Qual é então a nossa grande diferença? É que nós entendemos, na lista T, que, à partida, todos os membros são diferentes.
Todos os membros têm uma visão diferente do liberalismo. E todos são liberais. Se nós os agregarmos, ainda que com melhor das intenções, em tendências de liberais clássicos e liberais sociais, estamos inadvertidamente, se calhar com melhor das intenções, mas a pô-los em caixinhas. Estes são socialistas, estes são comunistas, estes são sociais-democratas, estes são... Percebem? Ou seja, há uma emulação de um regime de participação política que falhou. E falhou, e por isso é que nós estamos aqui. É que nós fundamos e fizemos crescer a iniciativa liberal. Foi para que cada um de nós pudesse participar livremente. E com isto respondo também, se me permites, a uma coisa que a Mariana disse. Eu não estou totalmente de acordo com o que tu disseste em termos de espaço de debate político, porque tu sabes muito do nosso trabalho, tem um grande pendão político, mas foi muito exaustivo, muito regulamentar. Eu, como jurista, ainda por cima, direito administrativo. Para eu me queixar, imagino. Mas com Consequência da revisão estatutária. também. Mas não só. No final do mandato houve 2 momentos, 3 na realidade, mas 2 em particular, que tiveram algum debate político aberto. O que é que eu quero dizer com isto? Tem a ver também com a lógica da noção de estratégia global. Uma coisa é haver uma noção de estratégia global da Comissão Executiva, que deve ser respeitada e devemos todos ajudar a ser implementada, porque foi escolhida e votada pelos membros. Outra coisa diferente é cada um de nós ter a liberdade de poder participar, de poder ajudar. Em vez de termos uma visão top-down, temos de ter uma visão, ao contrário, de baixo para cima, em que cada um de nós consegue conhecer os debates que acontecem no Conselho Nacional e poder participar neles. Não diretamente, porque tem que ser só os membros, mas poder haver debates. Vou dar aqui um exemplo que está muito conceptual e mais vale diretamente à questão. Nós tivemos aquele que eu considero ser o melhor Conselho Nacional que nós tivemos, que foi sobre a revisão constitucional, em que, precisamente porque cada um de nós não se ateve tu és contra, tu és a favor, a posição da CE, ou da oposição, ou da lista diz. Não, cada um de nós pôde participar mesmo. Livremente. Houve um debate muito giro. O que eu gostava era que fosse sempre assim, mas foi um. E o ponto aqui é, se nós dermos a conhecer aos nossos membros, antecipadamente, o tipo de tema que nós vamos debater no Conselho Nacional, não é no próximo, é daqui a 2. O que é que nós vamos debater daqui a 6 meses? Porquê é que os núcleos territoriais não de fazer um debate? Vou-vos dar um exemplo concreto. As nossas próximas eleições, aquelas que nos vão ter que mobilizar a todos, são as europeias. Eu nem sequer vou para a palavra que nos põe todos a tremer, federalismo. Mas há uma outra palavra que todos nós liberais concordamos sobre a questão europeia, que é o princípio da subsidiariedade. Certo? Mas eu aposto convosco que cada um de nós tem uma visão diferente do princípio da subsidiariedade. E se calhar valia a pena nos núcleos territoriais haver esses debates e haver membros do Conselho Nacional que estivessem lá presentes ou que recebessem esses contributos para os levar ao Conselho Nacional, numa perspectiva, repare, de ajudar a Comissão Executiva. Não é numa lógica ideológica marcada de os liberais clássicos pensam isto e os liberais sociais pensam pelo outro, mas numa lógica de, no partido, haver uma recolha mesmo de opiniões. No partido há este grande conjunto de 10 ou 15 opiniões. Destas, 10 estão de acordo com o ideário liberal. Destas, 5 estão de acordo com a Comissão de Estratégia Global que nós aprovamos. E destas 5, há 2 ou 3 que têm esta vantagem e têm aquela desvantagem. E depois fazer debate. Desculpa. Estás a ficar sem É tempo. criar valor para o partido com a diversidade dos membros. Obrigado. Pedro. Sim. Começou a chegar pelo lado. Pelo lado ideológico. Eu acho perfeitamente natural que os liberais clássicos digam vamos querer debater isto enquanto liberais clássicos. Porque um dos pontos dos estatutos, o segundo na linha das funções do órgão, é precisamente esse, a debater a situação política. E se há um alinhamento político entre membros, é natural que eles se juntem numa lista e digam discutimos isto em conjunto e fazem esse trabalho de preparação em conjunto. Acho isso normal. A lista D junta-se muito antes dos Conselhos Nacionais e depois dos Conselhos Nacionais. Há uns zooms, o pessoal debate, discute. Porquê? Porque não são só os conselheiros que andam a debater, são todos os outros da lista que tentam contribuir alguma coisa, até porque tentamos envolvê-los e tentamos garantir. Eu, como era Conselheiro Nacional, estava ali ativamente a debater várias coisas.
E isso é bom porque o debate enriquece-nos a todos, as ideias são mais trabalhadas, mais buriladas. Nós, se calhar, o ISAD, se calhar, temos um bocado uma visão mais utilitária do que queremos do Conselho Nacional, que é, gostávamos de ver isto com um trabalho bastante mais planeado, mais organizado, e em que, por exemplo, a avaliação dos órgãos executivos tivesse quase um calendário e tivesse uma mecânica. Contudo, quando propusemos o agendamento de sessões de avaliação dos ditos órgãos executivos, o ponto foi retirado da agenda. Foi chumbado. Contudo, puxando aqui dos estatutos, a linha A, que é a primeira de todas, diz que compete, nomeadamente, avaliar a ação política dos demais órgãos nacionais e locais do partido. Ou seja, aquilo que é a primeira linha foi chumbado e tirado do ponto de debate. Não pode ser, portanto, nós entendemos que, de facto, isto é a natureza, aquilo está nos estatutos, aquilo tem que acontecer. De facto, o Conselho Nacional tem que ter esse papel de checks and balances e tem que ser capaz de executar o seu trabalho sem bloqueios face àquilo que está efetivamente nos estatutos. Porque não se estão a cumprir os estatutos. Se dizemos que estas são regras, isto é a nossa Constituição, ou seja, os estatutos do partido funcionam como a Constituição da República, é a nossa lei máxima. Estou aqui a esticar-me junto ao direito. Mas eu mantenho-se. Mas, de facto, acima do estatuto não há outras normas. Não temos nada assim. Nós não, mas há lei dos partidos, há a Constituição. Dentro da iniciativa liberal, se não estamos a conseguir respeitá-los, alguma coisa tem que mudar. Portanto, eu acho que não há assim tanta coisa a mudar em termos de estatuto para o Conselho Nacional, mas há que pô-lo a funcionar como deve ser. E temos que conseguir fazer essa transformação. E nesta altura tem sido difícil, muito com as incidências, obviamente, mas eu acho que se fôssemos planear os trabalhos a 3 meses, 6 meses, 1 ano, é possível que as várias listas, os vários representantes consigam fazer um trabalho preparatório, os trabalhos sejam feitos com mais riqueza, quando as coisas vão ao debate estão mais buriladas, e é muito mais fácil fazer as mudanças e a evolução que queremos do partido. E eu acho que, sobretudo para o Conselho Nacional, se houver essa preparação e essa discussão com antecedência, conseguimos planear, organizar, trabalhar com outra capacidade, e porque também o trabalho de preparação das listas é diferente. O trabalho de preparação dos vários conselheiros é diferente se as coisas estiverem organizadas com algum tempo de antecedência. É este um pouco a minha visão, o meu sonho para o Conselho Nacional. Parece um passo de bebê, eu acho que é um passo de gigante para o que se passa hoje, e portanto eu acho que vai ser importantíssimo conseguirmos fazer, e tenho uma enorme esperança que com 5 listas seja na verdade mais fácil do que com a situação atual, e aqui é o meu desejo depois da nossa Convenção Nacional. Miguel. Muito bem. Eu aqui, tal como o Nuno, também tenho a vantagem de não ser membro do Conselho Nacional, portanto não tenho, somos utilizados exatamente, não tenho a experiência e o conhecimento de saber se houve ou não grandes debates dentro do Conselho Nacional. Agora, o que eu sei é que as funções do Conselho Nacional, além de acompanhar a evolução da moção global que foi votada, tem também a função de aconselhamento e de verificação. A questão é se isso está efetivamente a acontecer como era devido. Não parece que esteja. E estamos numa fase agora em que temos que fazer com que o Conselho Nacional passe efetivamente a usar de todos os seus direitos e deveres. E é com base nisso que a lista S considera que é essencial trabalhar para pôr isso funcionar. Ou seja, é necessário que os conselheiros possam participar, possam ter as ferramentas e toda a informação necessária para fazer o seu trabalho. Porque só assim é que pode haver, como o Pedro dizia, um verdadeiro sistema de checks and balances que é essencial para o correto funcionamento do partido. Também não estou de acordo aqui, neste caso com o Nuno, com a questão de ter uma lista fundamentalmente ideológica. Eu percebo também, mas não é a nossa visão. Nós apostamos na representatividade. Nós queremos ser o grande partido liberal.
Nós queremos ser o partido que une todos os liberais. E dentro dos liberais, há uns mais conservadores, há uns liberais clássicos, aos quais eu valorizo grande parte das suas ideias, mas também há visões um pouco mais progressistas a nível social e também elas são bem-vindas. E é aqui que nós temos que encontrar uma coluna vertebral que nos junta a todos. Todas estas visões têm que estar representadas para que o partido efetivamente se possa tornar o grande Partido Liberal Nacional e possa efetivamente crescer e chegar a ser um partido de governo como todos nós ambicionamos. Obviamente sabemos que não será amanhã, mas queremos que seja para a semana. E para isso vamos querer juntar todos, ter opiniões diferentes, porque é nesta diversidade de opiniões que se gera a riqueza. É isto que o SDS quer. É pôr o Conselho Nacional a funcionar na sua total efetividade. Muitas respostas estou a sentir aí a quererem sair. Não, é normal, faz parte, considerando a responsabilidade dos últimos 2 anos. Começar por fazer uma pequena correção. Disseste que isto era a lista que não queria alterações, queria manter o status quo. Vamos só simplificar, que é, já está mais do que assumido que é inevitável haver um processo de revisão estatutária. O que os membros decidirem nesse processo de revisão estatutária é aquilo que vigorará. Tão simples quanto isto. E, portanto, neste momento, cumpre-nos, no fundo, garantir que os estatutos e os demais documentos em vigor são cumpridos. Havendo um processo de revisão estatutária, é importantíssimo que esse processo seja participado, aberto, para que todos os membros possam pronunciar sobre os diversos temas que serão alvo da alteração e, no fim, votarem, e aquilo que ficar expresso pelo voto dos membros é aquilo que passará a vigorar e é com essas alterações que trabalharemos daí para a frente. Em relação ao que o Miguel disse relativamente ao debate político aberto, eu vou só relembrar, e não vou estar a cometer nenhuma inconfidência, porque as ordens de trabalho são conhecidas. Nós debatemos o aeroporto, debatemos o teletrabalho, debatemos mais uma série de situações. Obviamente que o debate da revisão constitucional foi, sem dúvida, se calhar mais interessante, mas houve, até porque não houve mais nenhum ponto a ser discutido, que possa ser mais técnico, digamos assim, mas também houve discussão. E houve momentos em que os próprios membros do Conselho Nacional auscultaram outros membros e trouxeram para o Conselho Nacional os contributos que esses membros deram. Portanto, acho que, sem dúvida, há espaço para se poder fazer isso de uma forma mais participativa, mas dizer que isso não acontece não é necessariamente assim. Parte muito também daquilo que é a disponibilidade dos membros do Conselho Nacional, porque é preciso não esquecer que quando nós fomos eleitos para o Conselho Nacional, este conceito das listas termina. E cada um de nós está lá a representar-se a si próprio e a votar em consciência com aquilo que acredita ser o melhor para o partido, não havendo ali uma organização de lista ou havendo uma lógica em que uma determinada lista vota num sentido. Não. Cada um de nós vota em consciência. E, portanto, cada um de nós, membro do Conselho Nacional, tem também o dever e a responsabilidade de, se entender-se que deve auscultar outros membros, etc., poder fazê-lo. Depois, em relação ao que o Pedro disse, não estarem a ser respeitados os estatutos. É óbvio que os estatutos estão a ser respeitados. Em inúmeros momentos foi feita a avaliação da ação política. Em cada ato eleitoral que houve um Conselho Nacional em que se fazia o balanço dos resultados que eram obtidos. Em inúmeros Conselhos Nacionais faz o debate e a aprovação das contas, dos orçamentos, onde é também feita essa avaliação de se de facto está em consonância com os objetivos definidos e na moção de estratégia global. Portanto, sim, os estatutos estão a ser cumpridos. E sim, a forma como falaste na retirada do ponto, isso é um ato democrático. Democrático. As pessoas votaram e definiram e decidiram que... Decidiram não fazer o que os estatutos pedem. Não. Acabei de dar inúmeros exemplos em que os estatutos estão a ser cumpridos e em que se faz exatamente isso. Falaste num caso concreto. Quer dizer, esse caso concreto partiu de uma lógica democrática em que os membros do Conselho Nacional entenderam nesse sentido.
E a pergunta original era... Era o que é que a lista, aqui a lista L, veio trazer para o Conselho Nacional, quais são as propostas a nível de ou transformar ou ficar na mesma situação, se há revisão dos estatutos, em que medida, o que é que mudaria ou não, seria... Lá está, eu não posso estar a falar da minha lista, porque a minha lista é um conjunto de 65 pessoas que pensam por elas próprias e que cada uma delas há de ter uma posição sobre aquilo que entenderá ser a melhor configuração, funcionamento, seja do Conselho Nacional, seja noutras circunstâncias, ao nível dos estatutos. Mas tem alguma coisa em comum. Como? Tem alguma coisa em comum. Com certeza que sim, temos muita coisa em comum, mas repara, o processo de revisão estatutária não está aberto ainda. Vai ser aberto. As matérias sobre as quais serão abordadas propostas e o que quer que seja feito nessa revisão, todos nós, não é só as nossas listas, todos nós, os membros todos, terão a oportunidade de apresentar aquilo que entendem ser o cenário ideal. Há inúmeras possibilidades relativamente às inerências, à própria composição do Conselho Nacional, ao funcionamento. Portanto, é óbvio que a diversidade de opiniões é grande. O que eu gostaria de dizer em relação à minha lista é, de facto, para já, é uma lista que tem um enorme pensamento crítico, são pessoas que são, de facto, têm diversas sensibilidades políticas, é essa representatividade que é muito importante para o Conselho Nacional, pessoas com formas de pensar e de ver os vários temas diferentes e que possam trazer essa visão para dentro do Conselho Nacional, para os temas que forem discutidos no âmbito do Conselho Nacional. É uma lista que é extremamente representativa do ponto de vista territorial, é uma lista que tem, inclusivamente, membros muito recentes, tem também fundadores, portanto, tem pessoas que vão agora começar a fazer parte da história do partido, assim como tem pessoas que estão cá desde o início, que fundaram, tanto também como o Miguel, o partido, e que têm tido um contributo extraordinário no partido. Pronto, e, portanto, acho que é uma lista que, nesse aspecto, representa bem o partido. Obrigado. Desculpa, mas tem de ser Miguel, o primeiro deixa-me falar. Não, peraí. Eu ser o último tem esta grande desvantagem. Vocês falam. Esquece-se do E Nuno. depois esquecem-se de mim. Por isso, se me permites, Miguel, deixa-me dizer qualquer coisa. Aliás, ia começar por te responder a ti. Essa é uma coisa. Isso mesmo. Vai já começar a falar, depois posso conseguir responder. Em primeiro, respondendo aqui ao Miguel, já me ouviram dizer, aquilo que todos fazemos, e tu sendo jurista, também dizem entre juristas. Quando há 3 liberais juntos, há 4 ideias diferentes. Que é a dos 3, mais uma que poderá ser a súmula dos 3, que será a 4ª ideia. Nós, obviamente, que a lista B de liberais clássicos, ao contrário da Mariana, nós temos pontos que nos unem. Mas também dentro de nós, sobre determinados assuntos, há algumas nuances e algumas divergências, o que é perfeitamente normal. Aliás, acontece isso com o partido. Eu considero a iniciativa liberal, preenche a maior parte dos requisitos daquilo que eu penso. Pode haver uma outra coisa que eu próprio não concordo. Mas se fôssemos todos ter um partido de acordo com tudo o que nós pensamos, havia 10 milhões de partidos em Portugal. Porque era um partido de cada um de nós. Pensava de maneira diferente. Mas nós, liberais clássicos, já estamos a adiantar trabalho. Nós, ao parecer, como uma lista com um cimento, com uma coluna, com uma união, vai já permitir que em Conselho as pessoas naturalmente vão também juntar-se por afinidades sobre os assuntos, sobre a maneira de ver o liberalismo. Nós, liberais clássicos, estamos a assumir, atenção, há aqui um conjunto de gente que na sua maioria se revê nestes princípios e em Conselho, onde, dentro da sua liberdade individual, que é o nosso bem principal. É o nosso primeiro princípio, é a liberdade do indivíduo. E disso nós não divergimos, Miguel. E isso não diverge também a lista B. Mas dentro destes princípios, nós temos estes nossos princípios e provavelmente a discussão vai levar a alguma semelhança depois de votação.
não é a ideia do Partido Liberal Clássico dentro do Parlamento que se chama Conselho Nacional. Não, é um conjunto de indivíduos com a sua liberdade, a sua maneira de pensar, mas que estão muito próximos e que muito provavelmente votarão em 90% das vezes conjuntamente, porque pensam de uma maneira semelhante, não é da mesma maneira, porque pensamos de maneiras diferentes, mas de maneira semelhante. Haverá um ou outro assunto que pensaremos de maneira diferente. E é normal que assim seja. Em relação ao que falaste da discussão mais interessante, ter sido sobre a revisão constitucional, é muito interessante porque isso foi um Conselho Nacional que foi pedido por 20 membros do Conselho e não um conselho ordinário convocado pela Presidência. É um Conselho Extraordinário, não é um Conselho ordinário, que está previsto no Estatuto, porque 20 conselheiros pediram para fazer esse Conselho. Isto é um sintoma. É um sintoma quando se discute com profundidade, foi porque o Conselho, os membros do Conselho, ou 20 membros do Conselho, disseram, vamos discutir isto, se ninguém diz para discutir, vamos lá discutir isto. E é isto que eu gostava no Conselho Nacional. É esta independência, esta capacidade de escrutínio, esta capacidade que, vamos dar um caso muito pragmático, vamos imaginar que a lista L ganha para a Comissão Executiva e para o Conselho Nacional basta-lhe ter 13 conselheiros eleitos para terem a maioria do Conselho Nacional. 13 conselheiros eleitos não é a maioria dos representantes dos membros da Iniciativa Liberal. Por isso, nós gostávamos de ver um Conselho Nacional que fosse independente do Poder Executivo. Leia-se a Comissão Executiva. E esta é a visão que eu tenho para o Conselho. Obrigado. Desculpem. Vou dar ideia. Ser o último, não consigo depois fazer É mesmo 30 segundos. 30 dar segundos. a palavra ao Miguel. 30 segundos. Há maior independência do que um Conselho Nacional poder ser marcado por 20 membros do Conselho Nacional discutirem um assunto que consideram urgente? Muito obrigada. Isso posso responder? Se quiseres, não respondo. Vamos ver, já logo vejo. Posso responder? Muito rapidamente, Miguel Tavares Oliveira. Só a nível de tempo, os tempos estão completamente são dispares. Temos aqui algumas discrepâncias. Eu depois vou tentar reequilibrar. Mas, Miguel, peço que sejas mais conciso nas tuas respostas. Eu sei que é difícil. Um jurista é complicado, mas imagina que estás mais rigorosos. Mariana, duas coisas. O que não me disse sobre este Conselho Extraordinário ter sido marcado por 20 membros é exatamente o oposto de membros também do Conselho Nacional pedirem o adiamento do Conselho Nacional e isso não ser tido em conta, em vez disso ser tido em conta, e bem, a opinião dos deputados, mas primeiro dos próprios conselheiros que integram o órgão. Portanto, por aí acho que não há assunto. Como julgo que todos sabem, a lista T não se limita a dizer o que quer. A lista T faz o que quer. Que é, no melhor sentido da palavra, isto é, executa a ideia de criar valor. Nós fizemos um inquérito, que está na nossa página, podem ver, teve 300 e tal respostas. Grosso modo é 5% do partido. É como se nas eleições legislativas ouvíssemos 500 mil portugueses. É muito, muito, muito representativo. E, Mariana, tenho-te a dizer que 79% dos que responderam consideram ter um conhecimento médio ou baixo do funcionamento interno do partido e 78% desconhecem ou conhecem mal as funções de poder do Conselho Nacional. Portanto, nem sequer vou alongar. Os membros precisam de estar mais envolvidos no Conselho Nacional e precisam poder criar valor no Conselho Nacional. Finalmente, queria aqui acabar com um mito. Não vamos estar no regresso ao passado. Nós estamos num filme que é o regresso ao futuro. Temos que pensar o futuro. A ideia de número de membros e Conselho Nacional, deixa-me aqui dizer por experiência própria. O primeiro Conselho Nacional tinha 30 membros eleitos. Nós éramos 90 membros. Ok? Cada uma destas listas precisa de 95 pessoas para se apresentar. Cada uma destas listas tem mais subscritores do que todo o partido tinha na Convenção Fundadora. É óbvio que as soluções que nós tínhamos nessa altura não se aplicam agora. Finalmente, queria daqui, para pôr um bocadinho de pimenta nisto, para que toda a gente veja que há outro debate, sim, só dizer isto. Quero aqui mostrar o meu descontentamento forte
com o Zé Cardoso, com a Carla Castro e com o Rui Rocha, porque os três beneficiaram de membros que estavam a trabalhar nesta lista e que pertencem hoje às listas às respectivas comissões executivas. E isto vem provar que é possível nós trabalharmos juntos. Nós encontramos um mínimo denominador comum que se vai alargando, não por estarmos agregados numa união de tendência, mas porque cada um de nós pode dar o seu contributo. Isso. Posso? Rapidamente. Às vezes falamos muito e depois vocês têm muita razão em perguntar, mas e fazem o quê? E quando nós dizemos que devemos dar a voz aos membros, este é um ponto que para nós é mesmo importante e temos feito algumas coisas. Criámos o grupo informal de membros no Facebook. O grupo tem quase 1000 pessoas. Foi uma reação quase violenta de não nos deixam aceder aos dados dos membros para contactar os membros. Vamos criar nós a base de dados ao lado. E faz-se o grupo informal. Que é hoje um ponto de contacto forte dos membros do partido. E não é de uma lista ou de outra. É dos membros. Pertence a todos. Todos que quiserem ir lá, juntam-se, são todos bem-vindos. Ainda bem que foi criado. Defendemos também que os membros têm direito eu diria que é a ser os donos dos seus próprios dados. Ou seja, tal como nós no computador decidimos, ou num site, quer os cookies, quer dar ou não dar, nós como membros também devíamos poder dizer então, os meus dados o que é partilhado de que forma. Ou seja, há aqui um conjunto deles que é obrigatório, que é o meu amigo inscreveu-se, quer dizer que a tesouraria tem que poder contactar para cobrar as cotas, mas depois há outro conjunto, se calhar, de situações em que a pessoa diz quer eu receber publicidade das várias situações de eleições internas, mas com certeza. Quero receber convites para participar em listas, depois com certeza. Ou seja, o membro tem que ter esse direito. E esta lógica em que nós pomos na mão do membro, do indivíduo outra vez, a capacidade de estar mais ativamente a participar no partido, eu acho que isso é crítico e que temos que conseguir, em Conselho Nacional, empurrar as coisas neste sentido e conseguirmos fazer com que, de facto, os membros tenham a possibilidade de uma participação mais ativa. E, de facto, as estatísticas que o Miguel apontou acho que são interessantíssimas. Nós, na lista D, começámos a fazer uns vídeos a tentar explicar as coisas mais simples. Fomos um pouco gozados por isso, não é? Fomos tentar explicar o que é o conceito de jurisdição em 1 minuto. Mas essas coisas são de facto importantes, porque quando vemos estas estatísticas, percebemos que afinal de facto, não é assim tão claro. E as pessoas, se calhar, em 1 minuto até conseguem perceber vagamente o que é que estes órgãos precisam de fazer. Esta informação simples para os membros, eu acho que isto é crítico. Estou muito feliz que vamos ser 5 listas. Eu acho que não vai haver um regresso ao passado e, sobretudo, espero que há ainda um outro candidato que está meio baralhado sobre a história das inerências. Eu acho que não vamos ter inerências no futuro e que os membros vão ser sábios nisso. Já agora, vocês vão ser sábios não só nesta convenção que vem aí, mas na próxima convenção estatutária. E vão ser sábios porque houve uma convenção estatutária em que éramos 200 e picos e houve 100 e poucos bravos do pelotão que conseguimos dizer isto é um partido liberal, todos os membros têm que poder vir às convenções. E não é difícil pensar em quem é que terá bloqueado isso ou quem é que aprovou. E isso, desculpa, mas é mentira. O que estás a dizer é uma mentira declarada. Não é, e, portanto, não vais aqui mentir porque eu não permito. Peço desculpa, mas é verdade. Vamos agora... Foi votado. Poderá desmentir mais tarde. Foi um dos pontos de alteração estatutária que estava previsto. Foi a votos e foram cerca de 120 pessoas que votaram a favor de manter as convenções com todos os membros. Isso foi votado. Posso responder? Vamos continuar. Esta questão, desculpa. Mariana. É muito importante clarificar, e ainda bem, Pedro, que falas nisso, porque, de facto, esse mito convém ser desmistificado. Os estatutos anteriores já diziam que a Convenção era universal, tendencialmente universal, sempre que fosse possível. Ou seja, ela só não seria universal se logisticamente fosse impossível. Ok? Portanto, não se passou de uma convenção representativa para uma convenção universal. Mas foi não, desculpa. Foi um dos pontos que foi a votação. Não. E que não foi aprovado. Não é que não foi aprovado. Havia uma determinação, ou seja, a proposta, nem a proposta, o que estava nos estatutos anteriores manteve-se, que era essa
a possibilidade de ser representativa se não houvesse condições para ser universal, ou seja, criando um mecanismo que permitisse que ela fosse sempre universal e a exceção fosse quando não houvesse condições para isso, e a proposta foi de ser sempre universal. Pronto. Portanto, mas não se pode dizer, que foi o que tu acabaste de afirmar, que ela não era universal e passou a ser universal. Não, mas eu não disse isso. Então, desculpa, então, Eu não disse isso. posso ter percebido mal, mas é que na prática... Não. Então qual foi a grande alteração? É obrigar uma convenção. Não, foi defesa de manter que ela fosse sempre universal. Mas ela já era universal, a questão é essa. Havia proposta para Não havia. A proposta era ela ser universal e sempre com a devida exceção, sempre que não fosse possível. Desculpa, Vamos continuar. era um conceito indeterminado. Então, sempre quanto isso. O que está a falar é um conceito indeterminado. Se alguém que organiza a convenção considerasse que aquele conceito indeterminado estava preenchido, poderia, eventualmente, passar-se por uma representativa. Isso era possível legalmente. Estão a fazer aqui na plateia, mas para quem está lá em casa, a experiência desde o início é que está e é consultável nos primeiros estatutos, era possível. Era essa a vontade do partido? Nunca foi. Foi sempre universal. Nunca foi. Mas havia esse conceito indeterminado. E o que foi introduzido foi esse conceito indeterminado ser arredado do campo possível. E bem. Nem uma coisa Obrigado, nem esses esclarecimentos. Está arrumado esse assunto. Eu agora vou passar à plateia. Perguntas que queiram fazer. Temos ali o Luís. Uma pergunta para todos ou alguém específico? Genérico. Genérico. Então vamos pela ordem também. Em primeiro lugar, se pretendem criar uma ligação direta entre os representantes e os representados. E de que forma? Depois, como é que conciliam e como conciliar a descentralização com a coesão? Ou seja, até que ponto, no limite, o Conselho Nacional se pode constituir como uma oposição interna? Ok? Pronto. Como é que são os limites? E que grau de interferência é que poderá ter no Conselho Executivo? Na Comissão Executiva? Isto é sempre o primeiro, depois tem aquele problema, não é? Da primeira pergunta. Mas adiante. Não vou ser fastidioso, porque já percebi que estou a exceder o tempo, e podes, para além de ti, obviamente todos, e os que estão em casa, podem ir ver o nosso site, os Educadores Liberais, e ver as nossas propostas concretas em detalhe. Mas respondendo diretamente à pergunta, há pelo menos 3 coisas que são, para nós, absolutamente indispensáveis. A primeira é formal, mas devemos respeitar as regras que existem. A primeira é, no próprio Conselho Nacional, ser possível partilhar ainda mais do que hoje, quer os temas que vão ser debatidos, quer o debate que aconteceu no Conselho Nacional. Ou seja, sim senhor, há em muitos casos que haver um resumo de data, mas hoje a regra é, por regra, não sai todo o debate e sai o que é possível de sair. Nós consideramos que sim, há temas demasiado sensíveis para estarem em público tratados no Conselho Nacional, mas esses são a exceção e não a regra. Mas mais até do que isso é o conhecimento prévio. Isto é, se tu não souberes, se eu não souber, o que é que vai ser debatido no Conselho Nacional, não posso participar, não posso ter iniciativa. Esse é o primeiro. O segundo é, ainda respeitando, já não as regras só, mas os órgãos que existem, promover junto dos núcleos territoriais, ou solicitar até, em certos casos, quer que os núcleos territoriais organizem debates, quer que o próprio Conselho Nacional tenha reuniões descentralizadas, com todos ou sem ser com todos, não são para deliberativas, não são para votar, são 3 contra e 2 a favor. Não, é para discutir política. Qual é a nossa política europeia? Qual é a nossa política de defesa? Qual é a nossa política de segurança social? E recolher esses contributos e levá-los para o Conselho Nacional. E o terceiro, que é uma questão de prática política. Qualquer Conselheiro Nacional eleito pela lista T terá que estar sempre disponível para ouvir os contributos dos membros. Porque está lá, não por si, mas para representar membros. Está por si, no sentido que é um membro reconhecido com a idoneidade para lá estar, sim, mas faz parte dessa idoneidade estar aberto a levar ao Conselho Nacional as preocupações e as opiniões dos membros. O dos membros, vou-te dar um caso concreto para isto não ficar no ar. É perfeitamente possível apresentar ao Conselho Nacional propostas de projetos de lei
Imagina que na tua área de trabalho, ou na minha área de trabalho, há um detalhe, uma coisa que não é a coisa mais importante do mundo para a Comissão Executiva, como é normal, tem coisas mais importantes com que se preocupar. Mas que nós podemos contribuir. Por que não apresentá-los ao Conselho Nacional? Vou ser super sintético. Criar valor. É criar valor. Os 3 segundos. Super sintético. Apoiando tudo o que o Miguel disse, acrescento apenas uma coisa pequena, que é o Conselho Nacional não é suposto ser um órgão da oposição, nem de bloqueio, nem nada disso. De todo. E é um órgão de debate, tratou-se várias posições, mas o órgão executivo é a Comissão Executiva. Posso ir? Miguel, muito rapidamente também, faz parte do manifesto da lista S a necessidade de uma maior interligação entre os núcleos e a Comissão Nacional. É preciso trabalharem mais em conjunto. E é aqui que nós temos que reforçar este trabalho. Há muita qualidade, há muito trabalho que é feito de base nos núcleos e há que aproveitá-lo. Há muitas ideias que surgem aí. Quanto à questão de haver aqui uma luta pelo poder entre a Comissão Nacional e a Comissão Executiva, não faz sentido. São órgãos completamente distintos. É a obrigação estatutária do Conselho Nacional acompanhar o trabalho da Comissão Executiva e o cumprimento da noção global. Tem uma função também orientadora e de verificação. Não é uma competidora com o Conselho Executivo. Portanto, primeiro, total liberdade. Ou seja, os Conselhos Nacionais são divulgados via minuto liberal, previamente a acontecer. Qualquer membro que queira, qualquer núcleo que assim o entenda, organizar qualquer tipo de debate, percebo que possa ser melhor fazê-lo com maior insistência, mas nem sempre é possível. Mas sempre que for possível, acho que sim, pode-se divulgar com maior antecedência, o que permitirá, lá está, total liberdade, núcleos, membros, de enviarem, quer para o Conselho Nacional, para o endereço de e-mail, quer para qualquer membro do Conselho Nacional, as suas propostas, as suas conclusões, os seus contributos sobre qualquer matéria que venha a ser discutida. Em relação à oposição, lá está, como já foi dito, acho que não há muito mais a acrescentar. Não há o conceito do Conselho Nacional ser um espaço da oposição, nós estamos todos ali com o mesmo objetivo. Obviamente que é um espaço onde há uma diversidade de ideias enorme, elas são expressas e, no fim, há votações e a maioria define qual é que será o sentido dessa votação. E, portanto, não há esse espaço de oposição, nem é suposto haver. Eu devo ter para aí uma meia hora para falar. Não tem razão. Em relação às perguntas, muito obrigado, Luís, pelas perguntas. Eu subscrevo a maior parte que já foi aqui dito, mas temos ainda mais um pormenor que eu acho que é fundamental. De alguma maneira foi abordado pelo Miguel, que é a ligação aos núcleos. Assim como nós gostávamos que a Comissão Executiva viesse apresentar os seus trabalhos a serem analisados pelo Conselho Nacional, defendemos o mesmo para os núcleos territoriais. Os núcleos territoriais irem a conselhos marcados propositadamente para isso, para expor o que estão a fazer, mas também perguntar o que é que nós fazemos. E isto, se os núcleos territoriais representam os membros do núcleo, fazemos assim também a ligação a cada um dos membros. Obviamente que estaremos sempre todos abertos a receber inputs de cada membro per si, mas sabemos que isto não é prático. Mas o núcleo territorial, o grupo de coordenação local, é o órgão executivo ao nível local. E isto poderia permitir essa ligação do Conselho. Estamos a falar de Conselho Nacional somente. Penso que respondi à tua primeira pergunta. Em relação à segunda pergunta, obviamente que o Conselho Nacional não pode ser um órgão de oposição à Comissão Executiva. Assumindo que o Poder Executivo está na Comissão Executiva e, entre aspas, com muitas aspas, o Conselho Nacional seria o Poder Legislativo, pode escrutinar. O que nós queremos ser é o grilo falante, a consciência da Comissão Executiva e levá-la a cumprir
aquilo que a sua moção estratégica global foi aprovada em convenção seja cumprida. A que nos ouça e depois sujeita a votação não deixamos de ser um órgão de conselho, por isso é que se chama Conselho Nacional. Mas se termos uma voz ativa, não de oposição, mas que possa apontar também outros caminhos, mesmo para o cumprimento da moção estratégica global. É assim que eu vejo um Conselho Nacional a trabalhar de forma saudável no Partido Liberal. Espero ter respondido à tua pergunta. Obrigado. Próxima pergunta. Aqui. Sim, força. À Mariana Leitão, minha colega do Conselho Nacional, duas perguntas muito diretas. Mariana, sei que não tens respondido à questão das inerências, mas julgo que será muito benéfico para esta campanha que a membro Mariana Leitão diga com clareza, não se escudando de, bom, isso é uma decisão que será tomada em convenção estatal, isso já sabemos, mas precisamos saber, ou acho que merecemos saber com clareza, se a membro Mariana Leitão, que nos merece muito respeito, se é a favor ou contra das inerências da Comissão Executiva em Conselho Nacional, ou se tem uma terceira via. Julgo que será importante sabermos isso. Segunda questão, Mariana, que tem que ver com uma pessoa da tua lista em particular, que é o Romeu Monteiro, que, em outubro deste ano, disse o seguinte: a franja putineira, conspiracionista, homofóbica dentro da IEL, um tweet, está subitamente muito celebratória como das candidaturas à liderança. E depois percebe. E diz, qual franja putineira? A mesma franja que fez com que Alexandre Guerreiro fosse proposta do núcleo territorial da IEL à presidência da Câmara Municipal de Almada, felizmente vetada. E depois mete um print screen onde vem o meu nome. E eu pergunto, Mariana Leitão, se te revês nestes tweets, se repudias estes tweets e se mantens a confiança política no Romeu Monteiro, depois disto que eu acabei de mostrar. Se não viste, eu posso mostrar. Mas vamos por partes. Bem, em relação às inerências, acho que é importante explicar aqui uma questão, que é a Comissão Executiva não tem inerência no Conselho Nacional. A Comissão Executiva faz parte do Conselho Nacional neste momento. É um membro como nós somos. Mas tem direito. Não é. Está na composição do Conselho Nacional, que o Conselho Nacional é composto por 50 membros eleitos por método Donde e pelos membros da Comissão Executiva. As inerências, que são o Conselho de Jurisdição, o Conselho de Fiscalização, os deputados eleitos, esses sim são inerências e não têm direito de voto. Eu acho que deve haver uma solução equilibrada, e lá está, mais uma vez, isto é tema para ser discutido em revisão estatutária, é um tema que eu acho que nós deveríamos estar a abordar nesse âmbito, mas não quero também deixar de dar uma resposta. Acho que deve haver um equilíbrio, nomeadamente acho que a solução pode passar mais até, não por tirar o direito de voto inteiramente à Comissão Executiva, porque ela faz parte do Conselho Nacional, mas sim aumentando o número de membros do Conselho Nacional, que eu acho que nesta altura, com o número de membros que nós já temos no partido, parece-me uma solução mais razoável, porque também retirar à Comissão Executiva, poder ter uma intervenção mínima que seja nos temas que nós debatemos no Conselho Nacional, e há alguns... Sim. Uma coisa não implicável, depois não. Estou a dar a minha opinião. Também me parece que retirar por completo é retirar a possibilidade de ter, e não é só pronunciar-se, é poder votar em alguma situação. Há temas que eu acho que, efetivamente, a própria Comissão Executiva poderia abster-se de votar, ou não votar, não ter esse direito, coisas que tenham diretamente a ver com aquilo que está a ser escrutinado. Agora, temas que é preciso ter uma posição política, a própria Comissão Executiva não poder ter uma palavra a dizer sobre isso, parece-me que poderá ser desadequado face a que depois é a própria Comissão Executiva que tem de executar o que quer que seja decidido. Pronto. Mas, mais uma vez, tema para depois abordarmos com mais detalhe, com mais profundidade, em revisão estatutária. E a segunda questão? A segunda questão. Posso mostrar os tweets e podes ver? Diogo, desculpa. Acho que não vais estar a mostrar um tweet agora, os meus colegas têm de falar, estamos no meio de um debate. Não queres responder? Não é uma questão de não querer responder. Eu não tenho contexto, eu não faço ideia que tweet é esse. Posso mostrar já? Eu não, por
Por favor, eu Não, acho senhores, agora. não me parece que seja Não sequer consigo. correto neste âmbito estarmos nessa situação. Obviamente que situações que ofendam diretamente terceiros, eu não me revejo e não, nem sequer me pauto por isso, como sabes, não é uma atuação minha. Qualquer coisa que implique ofender terceiros, obviamente que não me revejo e repudio. Muito bem. Eu posso só, apesar da pergunta ter sido dirigida à Mariana, eu pergunto ao Diogo se posso responder também à primeira pergunta, dar também a minha opinião. Eu ia fazer. Para ver se não sou o último. Para ver se não sou o último, porque isso já, a certa altura não falo. A certa altura não falo. No caso concreto, a Mariana tocou aqui alguns pormenores que são mais jurídicos. Quando nós falamos das inerências, nós consideramos que a Comissão Executiva não deve, na ótica, usando a linguagem da Mariana, pertencer ao Conselho Nacional. Deverá estar com o Estatuto do Observador, é a nossa ideia. Deverá pertencer com o Estatuto do Observador, deverá pertencer um bocadinho à imagem, como falávamos há pouco, do Parlamento e do Governo. O Governo vai à Assembleia da República, aí é questionado, aí é exposto, não vota. Não vota. E eu parto do mesmo princípio para o Conselho Nacional e a Comissão Executiva. Tem lugar no Conselho Nacional, tem assento, apresenta o que tem a apresentar, responde ao que tem que responder, mas não vota. E aí há separação de poderes. O mesmo se passa com os outros órgãos que já falámos, com o Conselho de Jurisdição e com o Conselho de Fiscalização, também com alguns representantes eleitos da Iniciativa Liberal, não são todos, por exemplo, os autarcas não têm lugar no Conselho Nacional, atualmente, poderá ser revisto, e também defendemos o aumento de conselheiros nacionais eleitos, e esses sim, com direito a voto. Era a única coisa que eu queria dizer. Vou deixar-me um bocadinho mais para lá, estás muito atrasado em tempo. Isto não é nada legal. Estás à vontade. É claríssimo, hoje em dia, que é necessário haver aqui uma revisão das chamadas inerências da Comissão Executiva do Conselho Nacional. E a lista S, obviamente, defende, se não total apagar desta situação, pelo menos uma fortíssima redução dessas mesmas inerências. Porque senão, vamos dar aqui à questão que todos nós levantamos aqui, praticamente, que é o Conselho Nacional fica tolhido de poder exercer as suas verdadeiras funções, as suas funções de verificação e de orientação. Como aconteceu? O Conselho Nacional não pode ser um instrumento sancionatório do Conselho Executivo. Tem que ser um instrumento de validação, de verificação. Nesse sentido, acho que, conforme a maioria dos que estamos aqui, é essencial haver uma revisão desse tema. Obviamente, tem que haver aqui um diálogo entre os eleitos para chegar à melhor solução possível, eventualmente passando por um aumento de conselheiros. Tem que ser estudado. Agora, o que é facto é que, como não está a funcionar e tem que ser melhor. Somos completamente a favor de acabar com as inerências. Isso é quase como um cavalo de batalha que já vem da longa data, das pessoas da lista D. Poderá fazer sentido aumentar o número de conselheiros, mas não pode ser uma forma disparatada. A forma, por exemplo, o Politburo na Rússia, para aquilo não funcionar, é que forem lá 1.500 pessoas. Portanto, isso significa que depois toda a gente decide, quem decide é um petit comitê que trata das coisas. Portanto, nós não podemos crescer a um ponto que depois se torna aquilo tudo inoperante. Portanto, eu acho que com 25 pessoas numa comissão executiva, ou até 25 pessoas, como está nos estatutos, isto é simplesmente demasiado peso dentro do Conselho Nacional, e para diluir esse peso, colocando mais membros eleitos, mais conselheiros, é demasiado. Portanto, é muito mais simples, dizendo assim, retiramos dali a Comissão Executiva, não quer dizer que o Presidente do Partido, os Vice-Presidentes, não tenham assento, diria sem voto, no Conselho Nacional, mas os 25 votos a pesarem, o órgão fiscalizado não pode estar
com 1/3 dos votos do órgão fiscalizador. Não pode ser, isto é um disparate, não é? Não faz sentido nenhum. Portanto, esta situação, nenhum de nós aceitaria, digamos, no clube do bairro, não é? Portanto, é isso que gostaria muito de ver alterado e com naturalidade. E eu? 25 votos da Comissão Executiva e 50 dos eleitos do Conselho Nacional, é óbvio que não resulta. E é óbvio que nós temos que deixar de ser um Portugal dos pequeninos. Nós somos a 4ª maior força política do país. Nós vamos governar Portugal. E temos que nos comportar a essa altura. Isso é óbvio. Mas para além do óbvio também, que vai haver uma convenção estatutária, convido-vos mais uma vez a irem ver o nosso manifesto, porque está escrito o nosso compromisso de propor-nos, e nisso é um tal dos mínimos da União das Comuns, em que concordamos, e vou-vos chocar, eu sou a favor das inerências. Inerências sem direito a voto. E não é só a Comissão Executiva. O Conselho Nacional precisa de poder dialogar diretamente com os deputados à Assembleia da República, com os deputados ao Parlamento Europeu, que todos vamos eleger nas próximas eleições, e com os deputados às Assembleias Legislativas Regionais. Portanto, sim, o órgão tem que se alargar. Não precisa toda a gente votar. Mas toda a gente precisa de poder falar e apresentar os seus pontos de vista. Obrigado, Miguel. Depois rápido e agradeço. Mais alguma pergunta? Eu tenho aqui 50 perguntas. Tenho 3 perguntas. Uma que eu, se calhar, vou começar por fazer já, porque faço ao Pedro Janeiro, ao Miguel Ferreira da Silva e à Mariana Leitão. Nomeadamente, vamos supor, se algum de vós ganhar as eleições. Uma vez, por exemplo, o Miguel a ter pessoal apoia a Carla Castro, a tua lista maioritariamente tem pessoas que votam e apoiam o Rui Rocha, e no teu caso é o José Cardoso, comprometem-se, ou vão conseguir garantir de alguma forma, que o Conselho Nacional se mantém independente? Muito rapidamente. É para os 3. Sim. Eu não falei nos dois porque nenhum deles apoia candidatos em particular. Sim, apoia sim. É esse mesmo. É essa que apoia a Carla Castro. Até, desculpa, passar para a frente, mas mais vale responder já por uma questão de tempo. É muito importante frisar isto. Na lista T, há pessoas que fazem parte da lista T, que fizeram e que outras que fazem, que apoiam as 3 candidaturas à Comissão Executiva. E ainda assim, concordamos entre nós, no mínimo denominador comum, que o importante é levar a opinião dos membros e o contributo de criar valor no Conselho Nacional dos membros. Portanto, não é a lista T. Eu, pessoalmente, tenho várias pessoas... Foi eu, de facto. A lista é sim. Agora, daqui, as únicas 2 listas que, de facto, não estão de forma nenhuma associadas a listas ACE é a lista T, todos diferentes, todos liberais, e a lista B. Sim, só fazer a votação, peço desculpa, eu queria te referir a ti pessoalmente. Preciso corrigir isto agora. Porquê agora? Porque nós também não estamos a apoiar um candidato. A tua lista foi composta pelo José Cardoso. Não, é muito verdade. Posso responder à pergunta? Sim. Não, já passou a ser É óbvio que somos independentes, independentemente do candidato da moção de estratégia global que ganhe e do próximo presidente da Comissão Executiva. O nosso papel no Conselho Nacional é ser o garante da moção que for aprovada, daquilo que é a vontade dos membros e ser independente de quem quer que ganhe e da moção que ganhe. É muito simples. A lista estava constituída e já havia, quando surgem 2 candidatos, houve apoios públicos de vários membros da lista D a um candidato ou outro. Quando José Cardoso decide avançar com uma lista própria, isso não tem nada a ver já com a lista D. Ele sai da lista D e dentro da lista D nem sequer é claro de todo qual será o candidato que teria mais votos. Mas a lista D foi composta pelo José Cardoso. Mas ele sai e vai fazer o seu próprio percurso. Nós não temos um candidato que apoiamos e cada pessoa é perfeitamente livre. Oficialmente? Não. Nem oficialmente, nem não oficialmente. De todo. É completamente separado. Desculpa, mas agora parece a Mariana. A Mariana também não foi ao doido. É separado. Relativamente a este tema, muito rapidamente, o que eu posso dizer é que É público que eu, pessoalmente, apoio a Carla Castro, embora valorize muito o Rui Rocha, eu acho, honestamente, que a Carla Castro estará mais
bem preparada para aquilo que se avizinha no futuro do partido. Desde que estou na lista S, das conversas que temos tido, nunca vi em lado nenhum explícito um apoio da lista à Carla. Agora, obviamente, não vamos ser cínicos, grande parte das pessoas que lá estão apoiam a Carla Castro. Mas nunca vi uma indicação específica de que esta lista apoia a Carla Castro. Até porque é muito claro nesta lista que os mandatos são individuais, portanto, cada um deve pensar pela sua cabeça. Só isto. Apesar de não ter sido para mim, eu compreendo perfeitamente, mas nós desta vez saudamos a existência de 3 listas, para evitar qualquer tipo de sucessão designada como parecia existir. Por isso ficamos muito agradados, nós desta vez, que apareça à Comissão Executiva 3 listas candidatas à Comissão. E eu esqueci-me, de forma involuntária, também obviamente valorizo muito o José Cardoso, o trabalho que ele fez. Só colocar, então, a segunda questão aí, depois da para dar espaço às outras pessoas para intervir, à Mariana Leitão em particular. Já se falaram aqui de algumas situações, falou-se da questão do pontuado dos estatutos, falou-se da questão da revisão constitucional forçada por 20... pedida extraordinária por 20 conselheiros. Chegou a ser notícia a questão de uma proposta que iria ser debatida em Conselho Nacional, já não sei se era também, posso estar a fazer confusão, se seria a questão... Diga? Acho que seria debate de saúde, não sei, mas que foi retirada pelos deputados. O Conselho Nacional foi impedido de discutir esta questão. A minha questão é, e digo isto genuinamente, sem qualquer tipo de questão, como é que esperas, tu, enquanto líder da lista L, que seja em ti renovada a confiança para voltar a ser Presidente do Conselho Nacional, quando tens à tua frente ou questões como estas em que de alguma forma colocam em causa a independência a que se exige ao Conselho Nacional? Primeiro, não há uma imposição dos membros do Conselho Nacional, há uma proatividade dos membros do Conselho Nacional, há um direito que está no regimento de poderem fazê-lo. O pedido foi acedido com total naturalidade, foi logo marcado no Conselho Nacional, houve uma discussão mais que proveitosa, portanto, no âmbito daquilo que são as funções do Presidente da Mesa, tudo foi feito de acordo com o que deveria ser feito para permitir exatamente o debate dessa matéria em Conselho Nacional. Em relação ao Conselho Nacional que estás a referir, que diz respeito à Lei de Bases da Saúde, ele tinha como ponto único discutir esse documento. É prerrogativa do Conselho Nacional debater esses temas. E, portanto, quando esse tema é retirado, ou o documento em si é retirado porque o entendimento do grupo parlamentar se alterou, isso não significa que esse Conselho Nacional não se vá realizar. Isso significa que esse Conselho Nacional não se realizou naquele momento. E que será, obviamente, realizado noutro momento, quando o entendimento do grupo parlamentar sobre um documento que for consensual para todos eles, voltar a ser submetido e, nessa altura, será, obviamente, marcado novo Conselho Nacional. Quer seja por mim, quer por qualquer outra mesa do Conselho Nacional que esteja em vigor na altura. Desculpa, mas eu aqui sou o único que sou Conselheiro Nacional e tenho que rebater isto. Isto que a Mariana disse não é mentira, mas não é toda a verdade. Porque a Mariana recebeu, e eu sei que recebeu, um pedido dos Conselheiros Nacionais, portanto, dos membros do órgão, para adiar o Conselho Nacional, nomeadamente para depois da Convenção, precisamente por achar que não era o momento para se estar a discutir uma lei de bases da saúde quando tínhamos uma Comissão Executiva missionária, e não foi dada resposta a esse pedido, e, no entretanto, houve a comunicação de que o grupo parlamentar tinha retirado o documento. Portanto, sejamos claros, sim, a Mariana não faltou à verdade, mas há toda uma outra parte que é, no meu entendimento, por exemplo, a Mariana deveria ter primeiro respondido aos membros do Conselho Nacional e depois aos deputados, que também merecem o nosso respeito e também merecem poder pedir para que assuntos sejam debatidos no Conselho Nacional. E aí estamos plenamente de acordo. Por partes. Posso só dizer muito rapidamente. Sim, não era suposto o Conselho Nacional ser alterado, ser adiado, se de facto se tivesse mantido a situação tal como estava, nomeadamente o documento se mantivesse, e, portanto, o Conselho Nacional iria ser realizado. Agora, aquilo que altera é o entendimento que os proponentes do documento têm sobre o próprio documento, que faz com que
Miguel, foi exatamente isto que se passou. Foi exatamente isto que se passou. Que faz com que o documento seja retirado. Bem, em primeiro lugar, deixem-me cumprimentar toda a gente, que ainda não vi este ano. Um bom ano para todos. Em segundo lugar, devo expressar a minha estupefacção, porque eu não sabia que o Conselho Nacional respondia aos deputados e não aos conselheiros. E de seguida vou passar para a minha pergunta, que é para a Mariana. Eu faço o meu trabalho de casa e de forma muito atenta, mesmo muito atenta, vi a constituição de todas as listas ao Conselho Nacional. E, portanto, pude reparar que há pessoas na lista L que atualmente estão em funções de assessoria na Assembleia da República. Faz algum sentido pessoas que são assessoras na Assembleia da República escrutinarem as pessoas a quem dão assessoria? Ou estas pessoas tendem a demitir-se caso sejam eleitas conselheiros nacionais? Essa é a minha pergunta. Muito obrigada. Obrigado. Maria. Bem, por partes, o comentário não pode passar em breve, não é? Portanto, como é óbvio, o Conselho Nacional responde aos membros do Conselho Nacional em primeira instância, aos membros do partido e não ao grupo parlamentar. Portanto, quanto muito o Conselho quanto muito é ao contrário, exatamente. Portanto, e mesmo assim, o grupo parlamentar é totalmente independente, autónomo, para fazer aquilo que bem entender na Assembleia da República. O que não significa que não possa, obviamente, auscultar o Conselho Nacional, que deve fazê-lo, e é prerrogativa do próprio Conselho Nacional ser ouvido numa série de temas. Claro, não é um órgão estatutário. Em relação à segunda questão, eu não são membros, como todos os outros, a assessoria que prestam é em temas da Assembleia da República, portanto, no âmbito da Assembleia da República. Não percebi. Gostaríamos de ver isso no Governo. Se fosse o PS a fazer uma situação deste género, nós aprovaríamos. Mas eu não estou a perceber qual é que é a situação em concreto. A situação em concreto é que há pessoas que são assessoras na Assembleia da República que podem passar a ser conselheiros nacionais. Portanto, estas pessoas vão estar a escrutinar o trabalho do órgão para quem fazem assessoria. A mim não me parece uma coisa... Não, elas prestam assessoria à Assembleia da República, ao grupo parlamentar. O grupo parlamentar não tem assento, não é o órgão que está sob escrutínio dentro do Conselho Nacional. O que está sob escrutínio dentro do Conselho Nacional é a moção de estratégia global que está a ser executada pela Comissão Executiva. O grupo parlamentar não é escrutinado diretamente pelos membros do Conselho Nacional. Ok. Sim, a política através da Comissão Executiva, não é... Eu tenho uma pergunta que é parecida, mas ligeiramente diferente. Falaram todos, e bem, da independência dos conselheiros e independência do órgão. A minha questão é dirigida a todos e é a seguinte. Portanto, consideram que uma pessoa que é assessor parlamentar ou funcionário do partido poderá estar no órgão com verdadeira independência? Sim ou não? Era isso. Não deve ser, porque senão vai estar a julgar é a juiz em causa própria, não é? Pronto. Era o que eu quis dizer, se calhar expressei mal, mas era o que eu queria perguntar. Ser juiz em causa própria, entramos naquela história a mulher de César, não é só preciso ser sério, é preciso parecer também sério. Portanto, na minha opinião, penso não. Eu acho que sobre os 6.300 membros e em crescimento, não é preciso ter sempre os mesmos fazer os cargos todos. E eu acho que quase que basta esta frase para eu achar que não faria muito sentido que sejam os mesmos nos cargos todos e, portanto, existe mais variedade. Os meus antecessores responderam de uma forma geral. O que nós defendemos é a transparência. E há aqui alguma opacidade nesta promiscuidade de alguma maneira. Eu, pessoalmente, não seria ao mesmo tempo as duas coisas. Isto é o meu ponto de vista pessoal. Agora, se é legal, é certamente. Se é ético, provavelmente não. Bem,
vamos por partes. A independência de cada um de nós está na idoneidade que cada um de nós tem. Eu não vejo como um assessor parlamentar que tem um âmbito muito específico, funções muito específicas, um enquadramento muito específico, inclusivamente em termos de recebimentos, possa ficar toldado no seu julgamento no Conselho Nacional dos vários temas que são lá debatidos. E acho efetivamente que essa idoneidade está assegurada por todos nós, porque somos pessoas idóneas, conscientes daquilo que estamos a fazer. E, portanto, não vejo que isso seja um impedimento para que se possam candidatar ao Conselho Nacional. E os empregados do partido? Não tenho empregados do partido é que estão na minha lista. O empregado do partido, não sei em que circunstâncias é que isso existe, mas um empregado do partido será certamente uma situação diferente porque responde diretamente à Comissão Executiva. Estaria aprovado o seu salário. Exatamente. Portanto, acho que aí claramente há algum conflito de interesses. No caso dos assessores parlamentares, não vejo as coisas dessa forma, efetivamente, porque o enquadramento todo ele é diferente. Ele responde ao grupo parlamentar, não responde à Comissão Executiva. Os vencimentos são definidos pelo grupo parlamentar e, portanto, há ali um enquadramento todo completamente diferente. Não. E o anterior Presidente do Conselho de Jurisdição concorda comigo, porque quando foi para assessor parlamentar, demitiu-se do seu cargo. Não logo, é verdade, enfim, houve ali algumas dificuldades. Portanto, não. Só aqui um pormenor. A Mariana revelou aqui uma coisa que é muito importante, que é, ela nem sabe quem são os funcionários do partido. É que nós também não. Não é questão, é muito bem. Última pergunta antes de passar às declarações finais. É só sobre este tema. Estamos a falar de independência e de pessoas que vão julgar a ação política do partido. Há dois candidatos que estão aí, que acabaram de dizer não, que são membros de assembleias municipais que têm desempenho político. Estão a dizer que se vão demitir se forem eleitos conselheiros nos Assembleias Nacionais. Os dois disseram que não. Ou seja, não, é que estes nem são assessores, estes são políticos. Ou seja, eu fiquei agora escandalizado. Então vocês estão a julgar. Não fiques escandalizado. Seria a mesma coisa que eu dizer que os deputados à Assembleia da República não poderiam ser conselheiros nacionais. Mas não só defendo que podem ser, como mais do que isso, a nossa lista é a única que propõe que, mesmo que eles não integrem uma lista, terão direito a estar no Conselho Nacional. Coisa completamente diferente do que ser eleito diretamente pelos portugueses em nome da Iniciativa Liberal, estar a representar a Iniciativa Liberal e todos os eleitores que votam em nós, é a nossa atividade profissional, porque, como tu sabes, ao contrário dos deputados da Assembleia da República e ao contrário dos assessores da Assembleia da República, nós, deputados municipais, não fazemos disto vida, não é aqui que temos vínculo profissional nem a full-time, nem a part-time, é em função das reuniões estritas que temos. Portanto, há uma enorme diferença. A nossa vida enquanto minha, a Mariana também como membro da Assembleia Municipal, nós não vivemos disto, nem podemos viver. Mas um assessor parlamentar da Iniciativa Liberal, naturalmente, porque o partido precisa disso, e são pessoas com competência técnica que devem estar nestes casos, e estão, mas a sua função profissional, o seu salário ao fim do mês, depende, direto ou indiretamente, da confiança política do partido, como é óbvio. Não, eu tenho que responder, porque a pergunta também era para mim. Bruno, eu até defendo o contrário. Eu defendo que os autarcas deveriam ter lugar no Conselho Nacional como observadores. Última pergunta. Pedro. Posso? Muito obrigado a todos por terem aceito o convite. É um gosto, acho que faz todo o sentido este tipo de debates, porque são muito esclarecedores. A minha questão é a seguinte: ouvi aqui dizer vários dos candidatos que o Conselho Nacional deve ser a expressão máxima da representação dos seus membros. Foi mais ou menos unânime esta ideia entre todos. Temos aqui três listas, e é para quem eu dirijo a pergunta, que é a lista D, a lista L e também a lista S. No caso da lista D, no caso da lista L, um concelho como Sintra, que é o segundo maior concelho do país, não tem um único membro da Iniciativa Liberal nas vossas listas. Peço desculpa se por acaso vi mal as listas, mas eu acho que não vi.
No caso da lista S, tem Miguel, mas está num lugar que é um honroso 22º lugar, portanto, à partida não existe. 32º, para ser mais preciso. O que só mostra a qualidade fabulosa desta lista. Sem dúvida, Miguel. Reparem nisto. Sem dúvida. Então, pronto, eu retiro a pergunta do Miguel. Ele está confortável com o lugar dele. Eu, enquanto membro da Iniciativa Liberal em Sintra, não estou muito confortável, e era isso que eu queria que vocês me explicassem, se estão confortáveis com o facto do segundo maior conselho do país não ter um representante nas vossas listas. Muito obrigado. Óbvio que não. Obviamente gostaríamos de ter o máximo de representação possível. Como é óbvio, é esse o grande objetivo. A verdade é que não houve, nos 65 membros que temos, não conseguimos representar todo o território, apesar de sentirmos que temos uma enorme representatividade do país e, nomeadamente, da área metropolitana de Lisboa. E lamento imenso não termos conseguido ter Sintra, mas tenho a certeza que membros de Sintra estarão no Conselho Nacional, no próximo Conselho Nacional. Obrigado, Mariana. De qualquer maneira, volto a referir que é o segundo maior conselho claro do país. Que sim. Obrigado. Eu estava à espera do momento em que podia dizer que havia uma pergunta para as listas LSD. Eu pensei que era BD. De facto, já tivemos pessoas de Sintra da nossa lista, agora deixámos de ter. E gostávamos de voltar a ter. Portanto, o convite fica desde já feito. Eu peço desculpa, mas eu esqueci-me de dizer, declaração de interesse, eu sou candidato na lista do Miguel. Não sei se o convite era para mim. Obrigado. Eu queria responder, mas só dizer que tem uma qualidade fantástica. Sintra tem na lista duas pessoas nos seus quadros. Uma delas, a Natália, um valoroso membro, está em 15º. Portanto, não está mal classificado. Não obstante, há que dizer que, pela nossa qualidade, a lista foi desfalcada por candidatos, muito desfalcada por candidatos para a Comissão Executiva. E, ao que sei, estariam muitíssimo bem classificados. Estava muito bem representado. Portanto, basicamente, eu sou o fogo que veio completar eu só queria deixar esta preocupação no ar. Peço desculpa de estar a interromper. Não é caso para isso. Porque eu acho que é rápido. Sintra é o segundo maior conselho do país, como já disse 3 vezes, tem um potencial de crescimento enorme, em qualquer partido que fosse, e no nosso também. E eu acho que é pouco chico. Eu acho que, em relação às listas, ainda estamos a falar de listas que seguramente vão ter uma votação bastante forte. O Conselho, não falo mais. No Conselho de Jurisdição tens uma pessoa de Sintra, que é o João Ferraz Mendes, que está... Não falo do Conselho Nacional. Muito rápido. Mas para compensar, nós temos muito mais do que um na nossa lista. Esperamos elegê-los todos e tenho muita esperança, pelo menos o Goldin e a Cláudia sejam eleitos para o Conselho Nacional. Posso obrigado para fazer isto? 15 segundos. É uma pena, de facto, embora estejas na nossa lista, é uma pena, de facto, que não se consiga ter uma maior representatividade. O Conselho Nacional devia ser maior e nós devíamos poder falar mais uns com os outros. Nós, na lista T, em que tu estás, temos essa dificuldade noutros conselhos. É um facto. Mas a própria Convenção vai ter essa dificuldade. 45,8% dos inscritos para direito a voto são da área metropolitana de Lisboa, para dar apenas um exemplo. Mas há vários outros. Portanto, é um problema que nos afeta a todos. Obrigado, ainda assim, por louvar Sintra, que nos pôs aqui, porque obrigado ao meu por ter feito os dados. Muito rapidamente, os tempos estão um bocado desequilibrados, mas não consigo repor. Não, mas vamos às declarações. E não deixas falar quem tem mais. Deixa-me falar. Tem um monólogo quase de Shakespeareano do Miguel, que realmente está com um pouco. Vou deixar então agora as declarações finais de cada um. 2 minutos. É evidente que quem está com o tempo esgotado serão mesmo 2 minutos. Irei deixar um bocadinho mais, se alugarem, às pessoas que têm menos tempo. A ordem que foi sorteada, vamos começar pela lista L, depois a S, a B, a T e depois finalmente a D. A L, Mariana. Bem, antes de mais voltar a agradecer o convite que foi feito. Muito obrigada à Sintra, ao Núcleo de Sintra.
dizer que, de facto, é uma pena não conseguirmos ter essa representatividade toda, mas tenho a certeza que o resultado final irá trazer, de alguma forma, um pouco mais essa homogeneidade territorial. Dizer que, não obstante, a lista EL tem, de facto, ou tentou ter e tem, na prática, uma representatividade, apesar de não ter todos os conselhos representados, mas tem uma boa representatividade do território, não só território continental, como também das ilhas. Temos também membros de fora de Portugal, que estão neste momento, neste caso, no Reino Unido. Temos, de facto, muitos membros que têm um enorme espírito de pensamento crítico, que serão o garante das ideias liberais e que serão o garante da moção de estratégia global que for aprovada no dia 22 de janeiro. Portanto, é um enorme orgulho que eu tenho nesta lista e apelar, obviamente, a que nas eleições, observando a qualidade da lista, também tenham a possibilidade de votar nela. E agradecer-vos a todos, mais uma vez, a oportunidade de poder esclarecer os membros e esclarecer não só aqui, como também os que estão a assistir lá em casa, e, obviamente, disponível para qualquer dúvida que tenham no futuro. Obrigado. Obrigado. E eu? Muito bem. Posso-me alongar agora? Não, para ser conciso. Quero, antes de mais, valorizar o trabalho feito até agora por todos os elementos que têm intervido na história do partido. Tem sido uma história bonita, tem tido muito sucesso, mas, como diz a música, o passado foi lá atrás. Agora é tempo de avançar. Estamos num momento crucial do partido. Temos que crescer, temos que mudar, e para isso é preciso descentralizar, é preciso maior participação de todos, maior participação dos núcleos. A questão de transparência é essencial, todos falámos, já chegámos a esse acordo. É importante tornarmos no partido que vem trazer uma nova forma de fazer política. Isto é essencial e temos de ser esse exemplo, interno e externamente. É essencial haver representatividade de todos os elementos, todos os membros do partido. Todos têm que intervir. Todos somos poucos. Só assim é que nós vamos chegar, eu já disse isto há pouco, e quero reforçar, só assim é que nós vamos conseguir chegar ao nosso objetivo, que é tornar Portugal mais liberal. E para isso temos que ter poder. Temos que acabar com o autoritarismo, temos que ser uma alternativa. Contamos com todos, todos são essenciais. E é preciso criar ferramentas para que o partido possa funcionar de forma a conseguir corresponder às suas ambições. Por último, quero dizer que votem no SDS, obviamente, para isto. Já me ia esquecendo. Mas estava implícito, exatamente. Bom, na letra que está a seguir. Mas para finalizar, isto é importante. Todas estas picardias que se estão a passar são naturais, fazem parte do jogo político. É importante que todos sejamos bem conscientes que no dia a seguir às eleições o partido vai estar cá. E o país vai estar cá e precisa de nós. Portanto, seja quem for que ganhe a Comissão Executiva, a CN, vai ter que ter a inteligência e a capacidade de unir todos. Porque, mais uma vez, todos somos poucos e todos somos essenciais. Era só isto que eu queria dizer. Muito obrigado. Mr. P. Antes de tudo, quero saudar os meus parceiros no debate. É sempre enriquecedor quando estamos a conversar entre liberais, mesmo quando há um ou outro ponto de divergência. Por isso, muito obrigado. Eu saio de cá muito mais rico. Muito obrigado. Obviamente, agradecer também a vossa presença, a quem está em casa a ouvir-nos. Foi aqui já falado que nós queremos um partido para o futuro. Pois queremos. E queremos um partido que seja grande e cada vez maior. Pois queremos. E queremos um partido que seja governo. Queremos. E queremos um partido que afaste de vez o socialismo de Portugal. E queremos. E vamos fazer por isso. E não podemos ter medo das ideologias. E é por isso que nós, de lista B, que nos assumimos como uma lista ideológica ao Conselho Nacional, vamos lutar. Somos uma lista de gente com coragem, de gente com vontade de fazer ouvir a sua voz, gente que quer um país e que quer um partido mais útil, um partido
que seja, de facto, o partido que junte os liberais de Portugal e que combata o socialismo em Portugal. Nós vamos fazer a nossa parte. Nós, no Conselho Nacional, alertaremos a Comissão Executiva para fazer a sua parte. Votem na lista B. Obrigado. Muito obrigado. Duas coisas. A primeira é: não tenham medo. Não tenham medo. Façam. E a segunda é criar valor. É isto que o nosso partido precisa. Nós estamos, de facto, num momento crucial do partido, mas já estivemos em vários e vamos estar noutros. Trazendo aqui um bocadinho a experiência, vivi várias vezes momentos em que diziam: o partido vai acabar. O partido não resiste a isto. E desta vez, uma outra vez na campanha, faça um ou outro exagero, porque todos somos humanos, parece que vai acontecer isso. Parece que o partido se vai desagregar. Não vai. Não tenham medo. Somos um partido de ideias e as ideias vão perdurar. Esta é a primeira mensagem. A segunda: pensem pela vossa cabeça, porque neste momento há 3 grandes opções em termos de Conselho Nacional. 2 que fazem 2 tipos de divisões e uma que, na nossa perspectiva, é inclusiva. É natural num partido que está ainda muito jovem nós usarmos as ferramentas que já existem no sistema político, que é normalmente uma dicotomia entre bons e maus, entre 2 grupos, entre ganhadores e perdedores, entre grupos, entre caixinhas. E depois há uma nova corrente, uma nova tendência, chamaria assim, de fazer uma coisa próxima, mas sobre questões ideológicas, sobre ideias. Já apoia isso, mas ainda assim uma visão seccionada. E existe uma lista de todos diferentes, todos liberais, que assume logo à partida que nós, dentro da lista, discordamos em muita coisa, mas conseguimos ter um mínimo denominador comum que queremos ter com cada um de vós. E este mínimo denominador comum é: temos que centrar os nossos debates naquilo em que conseguimos concordar no mínimo denominador comum para a ação, criar valor. Ter debates no Conselho Nacional que sejam sobre políticas públicas, sobre a posição da IEL, sobre segurança social, sobre o mercado laboral, sobre política europeia, que permita, isso sim, ao Conselho Nacional e à Comissão Executiva saber o que é que os membros pensam, ter acesso ao que os membros podem propor e trazer ao criar este valor para o partido e, com isso, enriquecer o partido, em vez de estarmos aqui com medo, porque estamos a ter a tentação de usar as mesmas ferramentas dos outros partidos. Não. Obrigado. Nós somos diferentes e vamos continuar. Obrigado, Miguel. Por último, sim, vou ser super sintético, vocês estão a olhar para mim e sonhar com o jantar. E vou dizer, obviamente, que votem em lista D, mas isso parece óbvio. Vou dizer que foi a lista que fez muito trabalho, está a lista mais chata, com mais propostas e muitas intervenções no Conselho Nacional. Mas também dou muitas boas-vindas às novas listas. E eu acho que o Conselho Nacional vai ser um órgão muito melhor, muito mais forte depois destas eleições. E, portanto, seja qual for o vosso sentido de voto, eu acho que as coisas vão ficar minimamente distribuídas e com isso, quem ganha é o Conselho Nacional e ganhamos nós enquanto partido. Sonho com um partido mais forte e mais democrático. Eu acho que muitas das propostas, se calhar, vamos reapresentá-las, porque muito do discurso que temos ouvido agora, vindo, se calhar, até também das outras listas e até dos candidatos ao Conselho, à Comissão Executiva, percebe-se que, afinal, muito do que já tínhamos proposto anteriormente terá agora, se calhar, muito mais probabilidade de passar. E eu acho que todos juntos vamos conseguir fazer uma iniciativa liberal melhor. E espero ver-vos na convenção e que sejam 2 dias vivos do liberalismo. Muito obrigado. Quero agradecer a vossa presença, a vossa disponibilidade. Acho que foi muito esclarecedor. Abordamos vários temas. Acho que a plateia está satisfeita com este debate. Lá em casa penso que também devem estar. Agradeço muito a todos terem vindo e terem participado. Muito obrigado. Boa noite. Até uma próxima. Obrigado.